Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, ao versículo 35 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que, mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Palavra do Senhor. Permita-me, nesta manhã, ressaltar algo aqui dentro desse texto, que está no versículo 40, que disse: Então lhe disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tem fé? Aqui esse texto está relatando que Jesus chamou os seus discípulos e falaram: Vamos para o outro lado deste lago, passaremos esta margem. Com isto, ele tinha ou estava demonstrando que havia que atravessar aquele lago e chegar do outro lado para realizar um trabalho. E o texto nos relata que eles despediram a multidão aonde eles estavam, as pessoas aonde ele estava, tomou um barco e foram. E a continuação nós vemos que o vento, a tempestade se levantou contra o barco, contra eles, contra a tribulação daquele barco. E aí nós vemos que o barco já estava para encher-se de água. Não é assim que o texto relata? O barco estava para encher-se de água. Então, esses discípulos, nós vemos que eles lutando para vencer aquela tempestade, para que o barco não seja cheio de água. Porque se o barco enchesse de água, com certeza o barco afundava. Não é assim? E eu quero, antes de comentar o versículo 40, quero dizer algo para você nesta manhã, que não é diferente conosco. Ao momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos um desafio, essa é a verdade. Nós temos vários objetivos, vários degraus na vida para prosseguir, para avançar. E nesses objetivos, nesses projetos, nesses avanços que nós temos adiante de nós, são avanços que muitas das vezes, no meio deles se levanta grandes tempestades, grandes vendaval, grandes lutas, grandes perseguições, não é assim? E aí é onde que, de verdade, nós temos de colocar em prática o que a qual nós hemos recebido de Jesus, ou seria que nós hemos aprendido de Deus. E aqui no versículo 39, disse o texto que eles foram aonde estava Jesus, depois que eles deram conta que não ia conseguir sozinho, depois que eles deram conta que a coisa estava difícil para eles, depois que eles deram conta que a tempestade estava por vencer eles, diz que eles chegaram até Jesus. Ao chegar até Jesus, despertou Jesus, porque Jesus estava no mesmo barco, Jesus não estava em outro barco, Jesus não estava longe, Jesus estava junto com eles, mas no entanto, eles quis resolver as coisas de sua
de sua maneira. É tanto que Jesus, ao despertar, Jesus repreendeu aquele vento e disse ao mar: acalma-te. O vento emudeceu e disse que houve uma grande bonança. E no versículo 40, Jesus disse para eles assim: por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Então nós vemos aqui Jesus chamando a atenção deles, falando assim: porque você está querendo levar a vida, viver a sua vida de qualquer maneira? Não é assim que a coisa funciona. Vocês agora são homens de fé, vocês agora são pessoas que diferentes. Agora, aonde está a fé de vocês? Com outras palavras, Jesus estava falando assim: vocês não podem viver de qualquer maneira. Vocês não podem resolver as coisas de qualquer maneira. Cadê a fé? Né? Parece que vocês não têm fé. Onde está a vossa fé? Porque o versículo 40 diz: porque sois assim, tímidos? Eles estavam amedrontados, intimidados ali, diante daquela situação. O mesmo Jesus está dizendo para nós agora: olha, não fiquem amedrontados, não fiquem intimidados. Nós estamos vivendo épocas onde tem diversas situações que queiram nos intimidar, que queiram nos parar, não é assim? Cada dia o problema parece que, em vez de acabar, aumenta mais. Você já deu conta disso? Que às vezes nós estamos numa situação, seja ela na família, no matrimônio, nas finanças, no ministério, em diversas áreas, na saúde, e em vez da coisa ir melhorando, parece que a coisa vai ficando pior, vai ficando mais grave. Mas muitas das vezes, isso nós temos de enfrentar com a fé, né? Deixar que Deus resolva. Nós temos de levantar a cabeça. Aqui Jesus falou assim: por que sois tão tímidos? Parece que não tem a fé, parece que vocês não é crente. E muitas vezes ocorre com nós a mesma coisa com esses discípulos aqui. Muitas das vezes nós vivemos situações, atravessamos situações, cruzamos com situações adversas, que parece que nós nunca vamos sair delas. Mas ao passo que nós começarmos a orar, começarmos a colocar a nossa fé em ação, ao princípio que nós começarmos de verdade, falar: Deus tenha misericórdia, Jesus, e começarmos realmente a clamar, que aqui disse que aqueles discípulos chegaram até Jesus e começaram a clamar, e falou: Jesus, o Senhor não se importa conosco? E Jesus falou assim: não, eu importo sim, claro que eu importo com vocês. Mas os discípulos naquele momento pensaram que Jesus tinha abandonado eles, que Jesus não se importava. E muitas vezes nós também passamos situações assim, situações pela qual nós estamos pensando que Deus já esqueceu de nós, não é assim? Então nessa palavra, e eu venho nesta manhã através dessa palavra, Deus vem dizendo para nós, que nós possamos colocar a nossa fé, e não possamos querer viver uma vida de qualquer maneira. Não podemos viver uma vida de qualquer maneira, do nosso próprio jeito, entende? Temos de realmente colocar a nossa fé em ação, colocar a nossa fé em ação, e aí você vê que de verdade, Deus vai se manifestar. Como já comentamos em outras oportunidades, os pensamentos de Deus são pensamentos bons, essa é a verdade. Só que Ele espera que nós colocamos a nossa fé em ação, que nós nos levantamos, amém? E de verdade vamos ver as maravilhas de Deus se manifestar em nossas vidas. Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia.